Fala, fanático! São Paulo 2, Fluminense 2, Morumbi com mais de 47 mil pessoas em um jogo muito bom de se assistir. A gente já esperava isso, né? Rogério Ceni gosta de jogar, Fernando Diniz é um treinador ousado, o time do Fluminense é um time que joga bola, que vai pra cima. Vamos combinar também que é a saudade que o torcedor são paulino imagino que não tenha. O time do Fluminense deu várias chances de contra-ataque e o São Paulo, por uma questão de detalhe, por faltar perna, enfim, por tomada de decisão errada, poderia ter feito mais gols no segundo tempo e, enfim, ter saído vitorioso. O fato é, o empate, na minha visão, torcedor, ele foi justo. Por quê? O Fluminense, ele apertou o São Paulo, no começo abriu o placar, aos 25 minutos ele abriu o placar com o André, acho que o Ganso toca para o cara arrasta, dá meio que um drible no Léo, bate no Jandrei, faz o gol, e aí logo depois que sair esse gol 1-0 pro Fluminense, a torcida tá empurrando pra caramba, o Jandrei sai machucado, e aí o Rogério Ceni, que tinha promovido a estreia do Patrick, não o Patrick Pantera, né, o Patrick da categoria de base, lateral esquerdo, ele se lançou no profissional hoje, mas jogou 30 minutos praticamente, porque quando o Rogério Ceni coloca o Thiago Couto no lugar do Jandrei, ele também coloca o Wellington no lugar do Patrick. Eu não estava gostando da atuação do jovem, mas enfim. Claro, mas sei lá, o Rogério Ceni se precipitou. O Rogério Ceni está tentando colocar jogadores, promover jogadores justamente pela falta de opção. Então, assim, não deu certo, beleza, não deu certo, vida que segue, mas tentou. E ninguém vai queimar o moleque vai ter outra oportunidade. Fato é, o Rogério Ceni teve que fazer essas modificações. O São Paulo tinha tomado esse gol do André, só que a torcida empurrou demais, empurrou muito, torcida em cima, e o Luciano vai lá e empata. Né? Tem um escanteio pro São Paulo, a bola volta, a bola é cruzada de novo na área, o Luciano cabeceia, tem um pequeno desvio, empate. O São Paulo estava bem a partir desse momento, e aí o primeiro tempo, até desse momento, dos 34 minutos no gol do Luciano, até acabar o primeiro tempo, o São Paulo dominou o Fluminense. São Paulo dominou o Fluminense, no meu ponto de vista, e por isso fez o gol da virada com o Patrick, agora o Pantera, né? E o Patrick, gente, poxa, foi até o craque da partida eleito aí na transmissão. Só que assim, o Patrick fez um gol com uma bela jogada do Thales Costas, que pra mim fez uma boa partida no meio campo, né? Daqui a pouco eu falo dos jogadores, mas enfim, o São Paulo conseguiu pegar e fazer esse gol. Logo no primeiro minuto, e aí eu digo, São Paulo vira, depois que faz essa mudança, São Paulo vira o intervalo. No intervalo, o Rogério Ceni não faz modificações, se bem que eu esqueci de falar de um ponto, né? O Rogério Ceni já tinha colocado o Luizão no lugar do Léo aos 36 ainda do primeiro tempo, tá, gente? O Luizão zagueiro, porque o Léo saiu machucado, problema na coxa. Não é novidade, o São Paulo vai acabar estourando os jogadores, não tem opção. E os jogadores que se machucam não voltam nunca. Você não tem lá o Alisson sumido. O último que voltou foi o Nicão, né? Jogou contra o Palmeiras na Copa do Brasil, mas ó, não tem o Colorado, tá todo mundo machucado, enfim. E aí agora voltando para a questão do intervalo, o intervalo volta. No primeiro minuto, o São Paulo faz um contra-ataque e o Patrick cruza. Tudo bem, o juiz até deu bandeira impedimento, mas eu acho que no lance ajustado dava para ver que não era impedido. A verdade é que o Luciano perde o gol, um gol, ele chuta, enfim, não tira bem do Fábio, que estava bem posicionado, e aí depois teve um outro ataque que o Patrick arrisca o chute, passa perto, mas ele poderia ter tentado cruzar, o Fluminense deu esses espaços, só que o Fluminense mexeu no time, e nessa que ele mexeu no time, ele bagunçou um pouco o meio campo, e o segundo tempo pra mim foi do Fluminense, e o Fluminense aos 18 minutos empata, então São Paulo tinha virado, teve chance de fazer mais gols, e o Fluminense empata com o Manuel, foi uma jogada de escanteio, jogada ensaiada e tal. Na minha visão, eu não estou dizendo culpa, mas se você olha um pouco o deslocamento e o movimento, por exemplo, do Thiago Couto, você vê que ele está até inclinado de forma errada, na minha visão. Ele tomou um goleiro mais que tivesse jogando com constância, talvez não tivesse tomado aquele gol do Jandrei. Mas foi muito... A jogada do Fluminense foi boa, a cabeçada do Manuel também foi no canto, é difícil de pegar. Né, que você olhando com preciosismo, né, você olha e fala, tem uma carinha aí de que o Thiago Couto deu uma vacilada, mas na verdade... Veja só, é só um pensamento meu. E aí o São Paulo depois teve mais algumas chances, né, de tentar virar. A mais clara foi logo no final da partida, aos 38, com o Caleri, que quase faz o gol, e aí uma defesaça do Fábio. Dali pra frente o São Paulo tava muito aguerrido, então, gente, o que eu quero dizer pra vocês?
Vencer o Palmeiras do jeito que a gente venceu, e podem reclamar o que for, o São Paulo venceu na bola. Vencendo o Palmeiras do jeito que a gente venceu, todo mundo entregando, cria uma atmosfera muito favorável para o elenco de confiança. Então veja, o São Paulo hoje, sinceramente, eu acho que hoje o São Paulo só não ganhou do Fluminense porque não tem, os jogadores estavam extenuados, cansados, embora o Patrick no último minuto tenha dado um pique cruzado e talvez o Caleri tivesse feito gol ali, num contra-ataque do São Paulo, o São Paulo não tem opção para poder colocar aí, e não dá para colocar a culpa no Rogério, né? É difícil montar um time assim. O São Paulo acabou a partida com o Rafinha de zagueiro, fazendo linha de 3, então assim, é complexo. Eu acredito que no segundo tempo, até por ter mais opções, o Fernando Diniz deu uma encurralada no Rogério, porque o time do Fluminense teve mais posse de bola, tocou, foi perigoso, teve chance, tava mais inteiro, você olhava, tava mais inteiro, mas o time de São Paulo não desistiu. Então ter vencido o Palmeiras ajudou em muito pro time poder mostrar, pô, Morumbi lotado, não tem como, os caras vibraram, deixaram tudo em campo. Só que assim, por exemplo, para vocês terem ideia, aos 18 minutos do segundo tempo, o Igor Vinícius e o Caleri entraram, aí saiu o Luciano e Éder. Assim, o Caleri tomou amarelo, aí teve uma chance, claro, o Caleri é diferenciado, mas dá pra ver que ele tá cansado. Então, às vezes, você deixa o jogador o jogo inteiro descansando, mas aí na hora que você vai pôr um outro jogador, você tem que pegar aquele que tava descansando. Então, ou seja, esse descanso acaba não sendo 100% efetivo, porque você de alguma forma utiliza o cara. Então, a minha nota aqui pro Rogério Ceni, vou falar no final, mas a minha nota geral pra partida, né, dizendo, eu gostei da partida, o resultado pode não ter sido um dos melhores, mas eu gostei. A gente tá ali na 8ª posição, temos jogo difícil contra o Internacional fora de casa e tudo, por aí vai. Só que assim, veja, o Fluminense teve oportunidade, pelo time que tá jogando, pela forma como tá jogando, poderia talvez ter dificultado mais o São Paulo. Ele abriu o placar primeiro, o São Paulo conseguiu ainda virar, teve chance de aumentar o placar e não conseguiu. Eu acho que a gente tem que... Eu olho pelo lado positivo a partida. O resultado pode não ter sido essas coisas, mas... falta peça pro São Paulo, tá, galera? Falta peça, essa é uma realidade que a gente não pode deixar de considerar antes da gente criticar. Bom, nota dos jogadores de Andrei, pra mim não dá, o cara saiu machucado. O Thiago Couto, assim, sinceramente, não fez uma defesa, só teve falta, passou perto, se tivesse ido no gol, ele ia tomar o gol. No gol lá, é dificílimo, vou dar uma nota 5 pra ele, não dá pra culpar o cara. E aí, assim, o Rafinha, olha... jogou até de terceiro zagueiro, tudo, vou dar uma nota 5,5, 6 aí pro Rafinha. Diego Costa, né? O Diego Costa, nota 6 pro Diego Costa. O Léo também se machucou aí, uma nota 6 aí pro Léo. Luizão, pra mim, entrou muito bem, nota 6,5, entrou bem. O Patrick, o moleque novo, não vou dar nota, saiu pouco tempo. O Wellington, pra mim, erra nos cruzamentos, erra. Mas a nota 6,5, porque foi uma grande válvula de escape do lado esquerdo. Entrou com raça. Pablo Maia, no primeiro tempo ainda mostrou bastante, tava mais seguro, mas aí depois no segundo tempo ficou assim, acho que o time inteiro deu uma morrida, uma nota 6 aí. O Igor Gomes, segundo tempo, morreu, cansou, galera, e não tem como, ele joga todas as partidas, e assim, não tem jeito, vou dar uma nota até 6 aí pra ele, porque é uma boa nota, embora não tenha se destacado, tá? O Thales Costa, pra mim, nota 6,5, fez uma diferença. O Patrick, nota 7,5, né, vem fazendo a diferença, não tem nem o que falar. Éder, pra mim, um jogador inexistente. Pra mim, nota 2 aí pro Éder, inexistente. Igor Vinícius entrou, pra mim não agregou aos 18 do segundo tempo, não agregou muito ali. Assim, não dá nem pra dizer, nota 5 aí pro Igor Vinícius. Luciano, fazedor de gol, né? Poderia ter ficado até o final da partida junto com o Caleri, né? É o que eu acho. Pra mim, o Luciano, nota 7,5 aí também. O Caleri, uma nota aí 5 aí, não conseguiu ter oportunidade na partida. Rogério Ceni, pela falta de opção, vou dar nota 6 pro Rogério Ceni, porque o time de São Paulo jogou bola hoje, se entregou, deixou tudo em campo. Teve polêmica, né? Porque teve bola na mão do Manuel. Eu não gostaria de ter aquele pênalti marcado, porque a bola é uma bola que tá na direção, não ia mudar a história, não foi assintosa nem nada. Mas, veja só, é marcado o pênalti sempre desse jeito no campeonato. Então eu acho que o Rogério Ceni tá no direito de reclamar. Poderia ter marcado no final da partida um pênalti a favor do São Paulo, entendeu? Porque esses árbitros e o VAR são tão ruins que a gente fica nessa situação.
A normalidade é uma bizarrice dessa, de ter que marcar um pênalti assim. Bom, se o pênalti na Copa do Brasil foi pro Palmeiras lá do Caleri, e eu disse no vídeo que foi pênalti, que ele virou, mas ele tava com a mão assim, se foi pênalti, por que não foi pênalti agora contra o Fluminense na bola do Manuel? Enfim. Bom, galera, obrigado por terem ficado até aqui e um grande abraço.